Olá, eu sou o professor César Alexandre Fabrega Carvalho e o tema da aula de hoje, a anatomia do nervo trigêmeo. Muito bem, então algumas definições a respeito do nervo trigêmeo. Primeiro, é dizer que ele é o quinto par de nervo craniano. Segundo, que ele tem origens que são origens real e origens aparentes. O que vem a ser a origem real do nervo trigêmeo? É a origem onde os neurônios estão posicionados lá no interior do tronco cefálico, literalmente como raízes. Então aqui nós identificamos um tronco cefálico esquemático, aqui é o mesencéfalo, aqui é a região da ponte, aqui é a região do bulbo, e aqui nós identificamos nas cores azul e vermelho, então as origens dos nervos cranianos, origem real. E aqui nós estamos observando então a origem do nervo trigêmeo, que é a origem sensitiva dele, e a origem motora do nervo trigêmeo. Agora, a segunda origem é a emergência que nós chamamos a emergência encefálica, onde está ali na transição da região do braço da ponte, né, na transição com os pedúnculos cerebelares, onde então esse nervo trigêmeo ele emerge, então, portanto, a emergência encefálica. E por fim, também existe a emergência craniana, que são os locais por onde eles saem da cavidade craniana em direção ao território de inervação. Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são as três partes do trigêmeo e quais são os locais por onde ele passa, ok? E ele tem uma classificação funcional, que a propósito vocês vão aprender isso aí depois no aspecto funcional desse nervo, né? Então, para vocês terem uma ideia, o nervo trigêmeo, ele é um nervo sensitivo geral, né? Ou seja, a sensibilidade geral da região da cabeça, de boa parte da cabeça, né? E também ele tem um componente motor associado, então, à musculatura da mastigação. Então, detalhes funcionais que vocês vão aprender no decorrer da disciplina. Muito bem, então agora o nervo trigêmeo e as emergências cranianas. Então, pessoal, aqui nós estamos observando a figura à esquerda, que foi feita uma secção transversal, retirando-se, portanto, a calota craniana, que nós identificamos a fossa craniana anterior, a fossa craniana média, a fossa craniana posterior. Aqui nós identificamos a parte petrosa do osso temporal. Essa estrutura branco-acinzentada corresponde ao revestimento que é de dura mater, ok? Que é a estrutura que reveste internamente o crânio. E aqui nós identificamos, portanto, a parte petrosa do osso temporal e a dura mater aqui ela foi rebatida, foi retirada, para que a gente pudesse identificar, portanto, a posição do nervo trigêmeo. Então, essa partezinha aqui cortada corresponde, então, à sua emergência lá no braço da ponte. Aqui corresponde ao seu gânglio, que é chamado gânglio trigeminal, e aqui, portanto, os seus três ramos, o ramo oftálmico, o ramo maxilar, o ramo mandibular. E aqui esse pequeno nervinho é o componente motor dele. A gente vai ver a propósito daqui a pouquinho. Então, este aqui, em essa região, se eu aumentar, eu vou ver aqui, desse lado. Então, nós vemos aqui o gânglio, né, o gânglio trigeminal, aqui sua origem no braço da ponte, e aqui a gente está identificando a parte oftálmica dele passando pela fissura orbital superior. Aqui nós identificamos a parte maxilar que passando pelo forame redondo, e aqui nós identificamos a parte mandibular passando, portanto, pelo forame oval. Então, estão aí as emergências do nervo trigêmeo, e a partir de então eu vou explicar as subdivisões e o território de inervação de cada um dos seus ramos. Muito bem, então começamos explicando, definindo o que é gânglio. Então, gânglio, por definição, é um aglomerado de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Então, o que contém no gânglio, né, no gânglio de Gásser, no gânglio semilunar do trigêmeo? Ele vai conter corpos de neurônios, então são neurônios pseudonipolares, ok? Que tem dois prolongamentos. Então, lá no interior do gânglio tem a partir dele, dos corpos, sai um prolongamento central que vai conformar o nervo trigêmeo propriamente dito, ou seja, por onde está entrando ali na região do braço da ponte, e o seu outro prolongamento, que é o prolongamento periférico, ele vai se dirigir, portanto, em direção aos três ramos, oftálmico, maxilar e mandibular, indo em direção à periferia para fazer, então, a captação sensitiva do que está acontecendo no meio ambiente
e conduzir essa informação lá para centros nervosos no tronco cefálico. Então, dessa maneira, nós chamamos, né, que dentro dos gânglios tem os corpos e neurônios do N1, né, que estão associados à sensibilidade. A localização desse gânglio, ele está localizado no cavo. No osso temporal tem uma pequena impressão, que é a impressão do gânglio trigeminal. E nessa concavidade do osso temporal, que aqui está localizado, a dura mater, ela forma uma dupla prega que a gente pode identificar como o exemplo, né? Tanto passando por baixo, digamos assim, dele, por cima dele, acompanhando os nervos, né? Os 3 ramos nervosos, a dura mater. E aí, esse espaço onde o gânglio se encaixa é chamado de cavo trigeminal, ok? Então, o cavo trigeminal está na impressão trigeminal que está na parte petrosa do osso temporal e ele é formado por dupla prega de dura mater mais o revestimento de aracnoide mater mais o revestimento de pia mater na ordem de externo para interno, exatamente como acontece na medula espinal. Então vamos lá, aqui só estamos observando então essa grande figura esquemática retirada do professor do livro do Madeira, né? Onde vocês terão uma oportunidade de estudar por lá também. E aqui então a gente consegue identificar algumas das coisas que eu citei para vocês. Então primeiro, essa parte que está por transparência, pontilhado, é aquilo que nós chamamos de gânglio trigeminal propriamente dito, representado pelo número 1. Aí, pelo número 2, a partir dele, o que nós temos? Nós temos aqui o nervo oftálmico, o número 3, o nervo maxilar, e o número 4, o nervo mandibular, né? Lembrando que o nervo mandibular, ele tem tanto componente sensitivo como componente motor também, para a musculatura da mastigação. Aí, como o número 4, esses nervos, perdão, o 2, o 3 e o 4, eles vão passar pelos forames já citados para vocês. Então, lá, correspondendo ao número 10, a fissura orbital, né, que é a fissura orbital superior. Ali, o 3 passando pelo 8, ou seja, o ramo maxilar passando pelo forame redondo. E ali, em número 9, correspondendo, portanto, o forame oval, por onde passa o número 4, que é o ramo mandibular. Aí, o que nós temos aqui? Em número 6, nós estamos observando a dura mater, que ela é o revestimento de dupla prega, passa tanto na parte anterior e superior, como na parte inferior e posterior, né, formando literalmente um cavo trigeminal. E em número 7 a gente identifica aqui a aracnoide mater. Então a aracnoide mater ela vai estar mais íntima, relacionado, portanto, ao gânglio semilunar propriamente dito, e mais internamente ainda a aracnoide mater, intimamente ligada a esses tecidos, a pia mater, ok? Então lembrando que no espaço subaracnoide, que é esse espaço abaixo de 7, é que está localizado ali o líquor, né? O líquido encefalorraquidiano que também circula por ali. Em número 5, está correspondendo, portanto, os prolongamentos neuronais centrais, ou seja, aqueles que vão fazer sinapses lá no núcleo sensitivo principal, dentre outros, né? Sensitivos, levando a informação, portanto, ao tronco encefálico captado da região, ou da periferia, digamos assim, da região da face. Da cabeça como um todo, né? Exceto as regiões mais posteriores. Bom, então vamos lá. Agora eu coloquei uma peça real aqui para vocês, para a gente mostrar como que na prática a gente identifica esse gânglio, o local onde fica o gânglio trigeminal, o cavo trigeminal propriamente dito, e já mostrando para vocês anatomicamente, né, onde é que estão. Então eu fiz um pequeno videozinho e aí vocês não terão oportunidade de ver nervo trigêmeo. Então a gente vai dar uma noção para vocês a respeito dos principais ramos do nervo trigêmeo a partir de uma dissecção. Então essa aqui é uma vista frontal, né? Toda a região lateral ela foi dissecada. Então note que aqui estava um plano superficial, a gente foi aprofundando até chegar no nível dentro de uma região que nós chamamos de fossa infratemporal, ok? Então, a partir disso aqui, o que nós temos? Uma vista superior. Então, aqui a calota craniana ela foi retirada. E aqui a gente consegue ver a região da parte petrosa do osso temporal. Então, pessoal, aqui o teto da órbita ela foi retirado, né? Então, a gente vê que o teto da órbita está aqui retirado e a gente está conseguindo olhar o globo ocular com toda a musculatura ao redor e com vasos e nervos e tudo mais.
ok? Então, continuando a explicação. E lá uma região onde está localizado o gânglio trigeminal, essa região correspondente então ao cavo trigeminal. E aqui a gente consegue identificar os 3 ramos principais: o oftalmico, o maxilar e o mandibular. Nervo trigêmeo. Então a gente vai... Muito bem, então agora a gente vai começar a esmiuçar um pouco mais essas ramificações, os territórios de inervação de cada uma das partes do nervo trigêmeo. Então nós estamos aqui na primeira parte chamada nervo oftálmico, nós podemos identificar aqui que o teto da órbita ele foi rebatido esquematicamente. Essa estrutura que você vê revestindo é a própria dura mater. E nós estamos observando aqui de cima o bulbo ocular, e todas essas estruturas avermelhadas ou marrom avermelhadas correspondem então aos músculos que movimentam o bulbo ocular. Aqui a parte da fissura orbital superior ela foi aberta e não passa só o nervo, parte do nervo trigêmeo, tem outros nervos que vão para a órbita, outros nervos cranianos, né, que passam por ali também, né, por exemplo, como o abducente e por aí vai, né? E aí o objetivo é mostrar para vocês, então, que esse nervo, esse ramo que sai do nervo frontal, né, do nervo oftálmico, perdão, é chamado de nervo frontal. Então, são 4 ramos que saem, né, da parte oftálmica do nervo trigêmeo. O primeiro deles é logo na nascente dele. Olha, é esse ramo que ele tem um trajeto recorrente que é chamado de ramo meníngeo. Ele vai servir para levar a informação de sensibilidade da dura mater, de parte da dura mater, lá para o interior do sistema nervoso central, ok? Lá para o tronco encefálico. Na sequência, o nervo ele caminha e ele vai então se dividir em mais 3 ramos lá dentro da órbita. O primeiro ramo, o ramo maior, ele é chamado de nervo frontal, né? Então, esse nervo frontal, ele segue um curto trajeto sobre essa musculatura, que é o músculo levantador da pálpebra, e logo na sequência ele já emite um ramo relativamente grande, né, que é chamado de nervo supratroclear. Então, esse nervo supratroclear, né, ele é chamado assim porque está passando por sobre a tróclea. Tróclea é como se fosse uma polia existente no teto da órbita, onde um músculo chamado oblíquo superior, ele faz esse capricho para poder fazer o movimento do bulbo ocular. Então, como ele passa por sobre a tróclea, por sobre essa polia, ele é chamado de ramo supratroclear. Na sequência, o nervo frontal ele vai e logo, quase perto do final do músculo levantador da pálpebra, nota de que ele vai emitir 2 ramos. Um ramo lateral e um ramo medial. O outro ramo, ele é chamado de ramo lacrimal. Então, o nervo lacrimal. Então, o nervo lacrimal se destaca do nervo oftálmico, caminha por sobre a margem desse músculo aqui, que é o músculo reto lateral, que é um outro músculo, né, que movimenta o bulbo ocular, e vai terminar lá na glândula lacrimal, e também ele vai fazer a inervação da pálpebra, também a sensibilidade da pálpebra. Então, na sequência, tem mais um ramo. Esse ramo está lá embaixo, que é chamado de naso ciliar, e para a gente poder identificar os ramos do naso ciliar, eu preciso então retirar essa musculatura que está aqui para chegar num plano mais profundo, é o que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Muito bem, então o que nós temos agora aqui é uma imagem semelhante à anterior, né? Só que o que mudou? Mudou que os músculos levantador da pálpebra e reto superior, né, do bulbo ocular, eles foram cortados. Para quê? Para que a gente pudesse identificar então o plano mais profundo, né, dessa região e o trânsito, especialmente do nervo nasociliar. Então, o nervo nasociliar, ele tem vários ramos. Então, ele tem um ramo que segue no sentido medial e depois de um curto trajeto, ele já emite 3 ramos. Esse primeiro e segundo ramos que estou mostrando para vocês aqui são chamados de nervos etimoidais. Esse é o nervo etimoidal posterior, que vai fazer a inervação dos seios, do seio etimoidal, a parte mais posterior, e esse é o nervo etimoidal anterior. Esse nervo etimoidal anterior, ele vai, além de fazer a inervação das células etimoidais anteriores, ele também vai contribuir para a inervação interna, tanto do septo nasal como da parede lateral, ali, a parte anterior das conchas nasais,
né? Mas a parte mais anterior, mais para frente, ok? Eu vou mostrar para vocês os próximos slides. E termina, por fim, com o nervo infratroclear. Esse nervo infratroclear é chamado assim pelos mesmos motivos que o supratroclear ele é chamado, né? Porque está passando por baixo, inferiormente, a essa polia que nós chamamos de tróclea, por isso infratroclear. Agora, voltando lá atrás, o nervo nasociliar, ele é assim chamado porque tem a parte ciliar do nervo nasociliar, né? Naso de nariz, ciliar de região ciliar ali do bulbo ocular. É uma estrutura interna do olho que são os cílios, né? A musculatura ciliar. Então, aqui nós temos os nervos ciliares longos, nervos ciliares curtos, e nós temos aqui também um gânglio ciliar. Então, lembrando que esse gânglio ciliar, ele tem a ver com a inervação autonômica da região e não vem ao caso agora, tá bem, pessoal? Tem uma outra inervação, tem a ver com o sistema simpático, né? Que a propósito vai ser conversado com vocês no momento adequado. Ok? Então, em relação à parte, ao nervo nasociliar, é isso aí. Muito bem, completando ainda a parte da inervação, do território de inervação nasociliar, coloquei aqui essa outra imagem que vai ajudar a gente a entender melhor. Só para vocês entenderem, isso aqui é o septo nasal que foi cortado. Então, ele foi cortado assim e levantado, ok? Nós identificamos aqui as partes que formam o septo, nós identificamos aqui as partes que formam a parede lateral da cavidade nasal. Concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. E aqui está o ramo etimoidal anterior, né, do nervo nasociliar, onde ele tem o seu ramo aqui, ó, o ramo interno medial, que nós chamamos, e tem o seu ramo interno lateral. E uma partezinha final, tá vendo? Essa parte final que nós chamamos de ramo nasal externo, ele segue para frente, sai pela abertura piriforme, atravessa a cartilagem lateral e emerge lá na superfície da região lateral do nariz, tá? Então, podemos dizer que a parte anterior da região da cavidade nasal é suprida pelo, em última análise, pelo nervo oftalmico. Tá? Ainda vocês vão ver que da parte de trás, a inervação já é pelo maxilar, como nós veremos nos slides seguintes. Muito bem, então aqui está um resumo, né, daqui de tudo aquilo que a gente disse a respeito do nervo oftalmico, e essas setas elas foram colocadas para que vocês, à medida que assistirem às aulas, vocês com material em mão, podem ir fazendo a numeração de cada uma dessas setas e fazendo essa numeração correspondente às estruturas, aos nomes que estão escritos aqui do lado, ok? É uma forma pedagógica de vocês também aprenderem. Então vamos lá. Então vamos começar primeiro por aqui. Então aqui está o nosso nervo oftálmico, o seu primeiro ramo aqui, que é o ramo recorrente meníngeo, né, que vai fazer inervação lá do tentório, tenda do cerebelo, que é uma prega de dura mater. Aqui nós temos aí o seu ramo frontal, então veja o nervo frontal seguindo, e aí a gente percebe que ele emitindo o seu ramo frontal propriamente dito, e o seu ramo supratroclear, que é esse nervinho que está saindo aqui, vem para a região da pele da fronte. Aí nós temos o nervo nasociliar, que é este aqui, esse nervo nasociliar emitindo então os seus ciliares curtos, aliás, os seus ciliares curtos, aqui os ciliares longos e aqui o gânglio ciliar. Na sequência, ele emitindo o nervo etimoidal posterior, depois o nervo etimoidal anterior e na sequência emitindo o nervo infratroclear. E por fim, nós temos o nervo lacrimal. Então, o nervo lacrimal ele segue, vai fazer inervação ali da região da glândula lacrimal e um raminho dele segue então para a região da pálpebra. O interessante é que nós temos aqui ó, um ramo comunicante, tá vendo? Vocês podem estar perguntando, mas César, se o nervo trigêmeo ele é sensitivo, o que ele foi fazer lá na glândula lacrimal? Na verdade, ele vai estar dando uma caroninha para um componente funcional, que vocês vão aprender mais tarde, para fazer com que a glândula, que vem do nervo facial, a propósito, né? Para fazer com que a glândula, ela então desempenhe a sua função, que é a produção de lágrima, ok? Então, esse ramo comunicante, ele é importantíssimo na função da inervação ali da glândula lacrimal. Então, em relação a esse esquema geral supraoftálmico, é isso aí. Muito bem, nós vimos pelo lado interno, né, como que se dá essa irrigação, né, essa inervação, melhor dizendo, não é irrigação, né, inervação.
E agora nós vamos ver como é que esses nervos eles estão e o seu território de inervação por lá de fora, sensibilidade externa. Então, sua distribuição. Então, vamos ver aqui. O ramo frontal. O nervo frontal está aqui, ó. Ele termina, lembra que eu falei para vocês, com o nervo supratroclear, que ele vai sair ali acima da tróclea, passa pela margem superior, né, da órbita e distribui-se para a região frontal. Da mesma forma, o supraorbital, ele passando pelo forame ou incisura, dependendo do indivíduo, né? Tem forame supraorbital, tem forame infraorbital, emerge por aí, perfura essa parte do occipito frontal e vai se distribuir, portanto, a região frontal e a região parietal, a parte da sensibilidade, ok? O nervo nasociliar, como falado para vocês, tem o infratroclear, que tem o seu ramo nasal, olha só, ele sai e vem para a região da raiz do nariz, ou infratroclear, né? que vem lá do etimoidal anterior. Tá? E, na sequência, nós temos aqui a parte do naso ciliar. Então, do naso ciliar com seu ramo etimoidal anterior, né? Saindo para a região lateral do nariz. Então, o supratroclear, né? Que é a parte final do naso ciliar, e este aqui é o ramo nasal do etimoidal anterior, que também é do naso ciliar. E por fim nós temos o ramo palpebral. Então esse aqui é o ramo palpebral, olha só, que vem do nervo lacrimal. Então vai fazer inervação sensitiva ali da região da pálpebra, ok? Em resumo, essa figura que está do lado, tudo que está em verde aqui, ó, corresponde, portanto, à área de inervação, né, do nervo oftálmico, a parte externa. Muito bem, pessoal. Então aqui na peça anatômica eu vou mostrar para vocês, não todos, porque não é possível a gente dissecar completamente todos esses nervos aqui, até porque eles são muito pequenininhos e acabam, na maioria das vezes, se rompendo. Mas os grandes e os principais ali eu consigo mostrar para vocês aqui, já fica com uma atividade prática aí. Ramo então, oftálmico do nervo trigêmeo. Então, só para a gente identificar, o nervo trigêmeo, o ramo frontal do nervo trigêmeo, à medida que quando ele passa pela fissura orbital superior, ele vai emitir então 3 ramos. Então, dentre os ramos, aqui para vocês terem uma ideia, esse aqui é o ramo frontal, o nervo frontal. Ele está apoiado em cima dessa musculatura chamado músculo levantador da pálpebra. Tá? O outro ramo, ele é chamado de ramo lacrimal. É um pequeno ramo que sai ali do nervo oftálmico e vem em direção à glândula lacrimal, que está posicionada numa região mais lateral da região da órbita. E por fim, a gente observa aqui um outro nervo. Para isso eu tenho que afastar esse músculo, que é um músculo chamado supratroclear. Então a gente afasta ele aqui, né? Aliás, o músculo oblíquo superior, né? Não o supratroclear, o oblíquo superior. E aí eu consigo identificar aqui, ó, um nervo chamado nasociliar. Esse nervo nasociliar, ele tem, portanto, alguns ramos. Dentre eles, a gente chama a atenção de vocês que são os ramos etimoidais. Aqui eu estou vendo um dos ramos, que é o ramo etimoidal anterior, portanto que vai suprir aqui os seios etimoidais e também vem para a região da cavidade do nariz, inervando a parte medial e lateral anterior da cavidade nasal. E por fim, ele continua com esse nervo aqui que passa debaixo do ponto onde esse músculo oblíquo superior faz a curva, uma região chamada tróclea e, portanto, chamado de infratroclear. Então, o naso ciliar, a parte final dele é infratroclear. Agora, o nervo frontal, ao longo do seu trânsito, ele vai também emitir alguns ramos, tá? Lá na parte final dele, ele vai apresentar um ramo lateral, que é esse aqui, e um ramo medial. E antes um pouquinho dele dividir entre esses dois ramos, um ramo que aqui não está representado, porque provavelmente deve ter sido quebrado durante a dissecção, é um ramo que sai para cá e vem em direção também à região da tróclea, só que passa por cima da tróclea, chamado de nervo supratroclear. Aí é o seguinte, voltando ao nervo nasociliar, que é esse nervo aqui, então ele tem outro conjunto de estruturas, outros ramos nervosos. E dentre esses ramos nervosos existem os ciliares longos e ciliares curtos que estão nessa posição. Eu vou mostrar numa outra peça para vocês.
Então, muito bem. Então, na próxima peça, também eu continuo filmando, né? E a gente vai continuar vendo essa parte anatômica. Então, tá aí. Então, eu vou soltar o vídeo para que vocês possam, então, ver a continuação da explicação da parte anatômica, propriamente dita, do nervo Então, nasociliar. numa vista superolateral da órbita, essa aqui é uma órbita do lado contrário, né, do lado esquerdo, no caso. Aqui está a glândula lacrimal, aqui está o bulbo ocular, e aqui quando a gente afasta essa musculatura, que é o reto medial, nós chegamos lá no nervo óptico, tá vendo? Esse aqui é o nervo óptico, e esses nervinhos pequenininhos aqui são ramos ciliares do nervo nasociliar, que vai aqui para a região do globo ocular. Portanto, esses especificamente são os nervos nasociliares longos. Tem os curtos também. Os curtos eles nascem do gânglio ciliar, que é uma estrutura que está um pouquinho mais profunda aqui sobre esse grande nervo chamado nervo óptico, né? Esse nervo óptico aqui, que esse nervão grande que conduz outras informações. É outro par de nervo craniano. Muito bem, então é isso aí. Então agora a gente vai falar para vocês um pouco do nervo maxilar, o ramo maxilar do nervo trigêmeo. Pois bem, então agora vamos primeiro explicar essa figura e a perspectiva dela para vocês entenderem. Então aqui nós estamos numa região esquemática da cavidade orbitária. Aqui, lembrando que é a fissura orbital superior, por onde passou o ramo oftálmico do nervo maxilar, e aqui a gente está vendo o forame redondo, tá? Então, só para a gente recordar, o forame redondo, a emergência dele de dentro do crânio, quando ele de dentro do crânio, por lado de fora, a comunicação dele sai numa área externa do crânio, que é chamada de fossa pitérigo-palatina, ok? Então, em resumo, o forame redondo, ele emerge ali na região da fossa pitérigo-palatina. E o nervo vai acompanhar, vai passar por ele. E o que acontece? Antes dele passar, atravessar por esse forame, ele vai emitir também um ramo meníngeo. Esse ramo meníngeo vai fazer a inervação sensitiva da dura mater na parte ali da fossa média, tá? E na sequência o nervo ele vai e já emite esses dois pequenos raminhos, que eles são chamados de ramos para o gânglio pitérigo-palatino, que também tem a ver com a inervação autonômica. Vocês vão aprender isso mais tarde. E esse aqui é o gânglio pitérigo-palatino, ok? Na sequência desses nervinhos, só para vocês terem uma ideia, a sequência dessa inervação do gânglio pitérigo-palatino, depois numa outra vista, nós vamos ver outros nervos que vão lá para a região interna, mais medial, ok? E na sequência aqui para o lado de fora, a gente percebe então que esse nervo, que é o nervo maxilar, ele vai praticamente terminar num nervo chamado nervo infraorbital. Ele vai emergir aqui na região do forame infraorbital. Então, olha só, ao longo do seu trajeto, o que acontece é que ele vai emitir alguns ramos importantes que vão fazer a inervação dos dentes superiores. Então, um primeiro ramo aqui nós temos o nervo alveolar superior. São 3 alveolares superiores, olha só. O nervo alveolar superior posterior, o nervo alveolar superior médio e o nervo alveolar superior anterior. Então, olha só, os dois nervos anteriores, eles nascem praticamente do nervo maxilar, do maxilar propriamente dito, né? E o último nervo, que é o superior anterior, ele vai nascer daquilo que nós chamamos de nervo infraorbital. Então, quando que o nervo maxilar, ele passa a ser chamado, então, de nervo infraorbital? Quando ele sai da fossa pitérigo-palatina e entra no canal infraorbital. Então, esse canal aqui que foi, na verdade, dissecado esquematicamente, para você ver todo o trajeto dele e depois a sua emergência lá na região do forame infraorbital. Então, olha só, o nervo posterior, ou seja, alveolar posterior, ele fica por fora, próximo ao túber, né, do maxilar, passa por pequenos forames e, na sequência, entre o periósteo, que é o revestimento interno do seio maxilar, e depois termina chegando, fazendo, portanto, a inervação ali da região externa, né, da região sensitiva da gengiva, a parte externa, a parte vestibular da gengiva, e também da parte dos dentes, né, entrando pelos ápices dos dentes ali, especialmente do segundo e terceiro molares.
A existência, então, desse nervo médio, né, do superior médio, ele é controversa, há controvérsia da existência dele ou não, né? Mas, de qualquer forma, na maioria dos indivíduos, dizem, segundo a teoria, que ele já nasce, passa por um forame pequenininho e todo o seu trajeto é por dentro do seio maxilar, ou seja, entre a região do periósteo e o osso, propriamente dito, né, para o lado de dentro. E depois ele passa por pequenos canalículos e da mesma forma vai fazer a inervação da gengiva na face vestibular da gengiva, né, ou na região do vestíbulo, e também dos dentes, nesse caso, a inervação do primeiro molar e dos pré-molares ali, primeiro e segundo pré-molares. E na sequência, o nervo infraorbital ele segue e antes dele sair na sua emergência no forame infraorbital, ele já emite um ramo que é chamado de nervo alveolar superior anterior para a inervação então do canino e dos incisivos e também da gengiva correspondente ali na área vestibular. Então, em linhas gerais, essa é a distribuição a partir dessa face externa, digamos assim, né? A face lateral de distribuição do nervo maxilar. Agora nós estamos observando duas figuras pela face interna. Então, só a título de recordação, essa é uma secção sagital da cavidade nasal. Então, nós estamos identificando aqui a região do septo nasal. E essa figura superior está sem o septo nasal. Então, vou começar primeiro por essa região que está sem o septo, para mostrar para vocês a outra face. Então, aquilo que vocês estão vendo transitando lá pela fossa pterygo-palatina é o nervo maxilar antes de se formar, antes de ser o nervo infraorbital. Lá saindo os dois ramos para o gânglio, né, pterico-palatino, e a partir desse gânglio pterico-palatino, então, sai alguns nervos importantes ali que eu vou mostrar para vocês. Então, enquanto o ramo ventral desses nervos, nós temos aqui um nervo que ele é chamado de ramo nasal superior e posterior. Então, porque ele é superior e posterior? Porque ele está acima e está atrás, né? Então, eles são os ramos que vão fazer a inervação da parte lateral e posterior e superior da cavidade nasal. Aí nós temos um outro nervo, um outro ramo, né, que é chamado de ramo nasal lateral, né, inferior. Então, esse nervo nasal inferior, posterior, ele vai fazer, portanto, a inervação ali da parede lateral mais atrás. Lembra que a parte da frente é o ramo do oftálmico, né, do naso ciliar, né? E, por fim, nós temos aqui, na parte final, dois nervos que passam por aqueles forames palatinos que vocês estudaram em ossos, que é o forame palatino maior e o forame palatino menor. Então, olha só, passando pelo forame palatino maior, vai estar o nervo palatino maior. E o nervo palatino maior, ele vai seguir no sentido entre a mucosa ali e o osso periósteo, né? E vai fazer toda a inervação dessa face lingual da gengiva, digamos assim, que é a face interna da cavidade oral. E além do palato, né? Além do palato duro, na metade correspondente. E pelo forame palatino menor, sai, portanto, o nervo palatino menor para fazer a inervação da mucosa e da região, portanto, sensitiva da parte posterior do palato mole. Aí é interessante lembrar, né, que existe um nervo, né, chamado nervo palatino, nasopalatino, na verdade. Esse nervo nasopalatino é esse raminho aqui, ó, que está saindo do gânglio ali, estão vendo? Pequenininho, e que vem para a região do septo. Então, a parte posterior e inferior do septo é mantida pela inervação desse nervo nasopalatino, que com o seu ramo septal posterior, digamos assim. E esse nervo ele vai caminhando pela região do septo nasal e quando encontra ali, tá vendo? O forame, o canal incisivo, na verdade, o canal incisivo, ele vai dar um nervo incisivo que vai, na verdade, se anastomosar, então, com ramos do nervo palatino maior. Então, dessa maneira é a distribuição. E, além disso, tem mais um pequeno nervinho aqui, ó, chamado nervo, conhecido como nervo vidiano, que é o nervo do canal pterigóide, né? Que é um nervo que também está conduzindo informações importantíssimas relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Tá? Então, dessa forma, está apresentado para vocês o nervo maxilar em vista lateral e em vista medial. Ok?
Bom, os próximos slides ainda vamos falar um pouquinho mais de maxilar. Numa outra perspectiva, vocês já conhecem essa imagem, então o septo ele foi erguido para vocês identificarem aqui para mostrar para vocês o nervo nasopalatino, né, o seu trajeto, né, pelo septo nasal, né, com o seu ramo passando pelo canal incisivo, né, fazendo, portanto, a anastomose depois aqui, ó, com o nervo palatino maior. Então aqui a gente vê as mesmas figuras que nós vimos agora de pouco, só que aqui não tem mucosa, tem um osso direto, né? Onde a gente identifica aqui, portanto, os ramos nasais superiores e posteriores, né? E a gente vê aqui um ramo nasal posterior e inferior, nesse caso saindo aqui do nervo palatino maior, né? Mostrando que sai do palatino maior e não da região do gânglio. Então, basicamente as mesmas informações relacionadas ao slide anterior. E por fim, né, o seu território de inervação e distribuição na parte externa. Então aqui nós temos os 3 ramos que saem, por exemplo, do nervo infraorbital, o nervo infraorbital, passando pelo forame infraorbital. Depois nós temos mais 2 ramos que vão sair por forames específicos que vocês aprenderam na parte de ossos, chamado forame zigomático facial, forame zigomático temporal, lá no próprio osso, né? No osso zigomático. Então, esse nervo é chamado de zigomático temporal, porque ele vai manter, portanto, a inervação sensitiva dessa região, e o zigomático facial, ele vai fazer, portanto, a inervação desse território relacionado, então, à face. E aqui nós identificamos em azul, tá vendo? O território de inervação externa, digamos assim, ali da região da pele, da face, né? Responsável pelo maxilar. Como dito anteriormente, nós teremos aqui um vídeo, né, da peça anatômica para tentar contextualizar e tentando identificar aquilo que é possível identificar na prática. Como dito, são nervos muito pequenos e acabam sendo rompidos durante o processo de dissecção. Então, prestem atenção no vídeo, né, para vocês poderem comparar com a prática depois. Muito bem, agora o ramo maxilar do nervo trigêmeo. Então aqui está o cabo trigeminal mais uma vez. Aqui então está o nervo maxilar. Então o nervo maxilar, ele passa pelo forame, aqui estão os limites do forame redondo, ok? E ele vai chegar numa região chamada fossa pitérigo-palatina. E é justamente essa região que nós estamos aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o seio maxilar. Aqui é a região posterior, né, do seio maxilar, que é a região do túber maxilar. E logo que esse nervo ele passa pelo forame redondo, ele já forma uma estrutura que é chamada de gânglio pitérigo-palatino. Então, lembrando, pessoal, é que a gente não consegue diferenciar aí na prática, né, aqueles ramos para o gânglio pitérico-palatino. Então, a impressão que se dá é que é uma coisa só, o nervo e já o gânglio juntos, tá? Gânglio pitérico-palatino, né, a partir dele, então, desce algumas formações nervosas, ele continua para cá, tá, como nervo infraorbital depois, passa por baixo da órbita e vai emergir aqui na frente, eu já vou mostrar para vocês, mas ele emite 2 ramos que ficam ali na região da fossa. O primeiro deles é esse pequeno raminho aqui, bem discreto, que a gente pode conseguir, espera só um pouquinho. É difícil esse pequeno nervo aqui, bem discreto, né, bem pequenininho, né, que está passando aqui em forames, para aqui passar por dentro aqui do seio maxilar e terminar fazendo, portanto, a inervação dos dentes posteriores. Então ele é chamado de nervo alveolar superior posterior. Na sequência tem um outro nervo, chamado nervo alveolar superior médio. Esse nervo, ele acaba avançando pela região do seio maxilar. Aqui a gente está vendo só o revestimento do seio e vai terminar, portanto, nos dentes ali num plano intermediário. Então, molares mais anteriores e pré-molares. E por fim, o que vai acontecer é que esse nervo ele continua, passa na fissura ou no sulco infra-orbital, e aí ele vai passando e até que aqui na região do forame infraorbital ele emerge. Então esse nervinho aqui, ó, é a continuação dele, chamado nervo infraorbital. E antes dele emergir aqui, o que ele faz lá dentro ainda do canal infraorbital, ele emite uma série de raminhos nervosos para fazer inervação
dentes anteriores. Então esses são os nervos alveolares superiores anteriores. Então, portanto, vem para a região dos dentes mais anteriores. Muito bem, então é isso aí. Por fim, nós falaremos então do terceiro ramo, que é o nervo mandibular, né? Então, nós começamos então já mostrando para vocês da seguinte forma. Então, logo que o nervo mandibular emerge pelo forame oval, então, segundo os teóricos, ele se divide em dois ramos desiguais, né? Que a gente diz o ramo ventral, ou a parte anterior, e a parte posterior dele. Então, aqui, se a gente colocar, tá vendo a parte posterior e a parte anterior, e se nós observarmos, portanto, a parte anterior, ele vai emitir, então, alguns nervos que eu passo a mostrar para vocês agora. Então, primeiro de tudo é esse aqui, ó. Esse nervo, basicamente, ele vai conduzir tanto a parte sensitiva como a parte motora, tá, pessoal? Então, a gente consegue identificar aqui um primeiro raminho, tá vendo? Esse que sobe e está indo para o músculo temporal no plano profundo. Então, ele é chamado de nervo temporal profundo posterior. E depois o que acontece? Imediatamente saindo então dessa divisão anterior, tem um nervinho que vem aqui, pessoal, ó, ele passa aqui e vai passar pela incisura da mandíbula e vem para esse músculo que é o músculo masseter, portanto é o nervo massetérico. Então ele passa por sobre o músculo pterigóideo lateral. Então ele passa na borda superior do músculo pterigóideo lateral e passa pela incisura e daí vem aqui para o músculo masseter. O terceiro raminho é esse raminho que vem para o próprio músculo pterigóideo lateral, então o nervo pterigóideo lateral. E na sequência ele desce, passa entre as duas cabeças, então o músculo pterigóideo lateral ele tem duas cabeças, né? Uma cabeça superior, uma cabeça inferior, diga assim por dizer, e ele passa entre essas duas cabeças e vai terminar fazendo a inervação do plano mais profundo do músculo temporal, portanto chamado de nervo temporal profundo anterior, que ele está mais para frente no músculo temporal. E por fim ele termina num nervo chamado nervo bucal, que é esse aqui, que o próprio nome mostra, ele vem para a região das bochechas, mas não para fazer a inervação do bucinador, que é facial, mas sim para fazer a inervação sensitiva dessa região aí da mucosa jugal ou da região da bochecha. Agora da divisão posterior, então da divisão posterior nós temos aqui esse grupo de nervos que eu também passo a mostrar para vocês. Então esse pequeno nervinho que está aqui, pessoal, ele é chamado de nervo meníngeo, ramo meníngeo. Olha só o capricho que ele faz. Ele sai, né, da região do ramo posterior, ele passa pelo forame espinhoso, juntamente com a artéria meníngea média, a gente vai aprender isso mais tarde, para fazer, portanto, a inervação da meninge também. Então, os três ramos, né, do nervo trigêmeo, o oftálmico, mandibular e o maxilar, os três têm ramos que seguem para a meninge, tá? Para a dura mater especial. Na sequência, nós temos um ramo aqui, ó, dois raminhos que se passam ao redor dessa artéria meníngea média e se unem para formar esse nervo chamado de nervo aurículo temporal. Então, o nervo aurículo temporal, ele passa medialmente a região ali da fossa mandibular e depois ele passa na frente, né, do meato acústico externo para poder fazer inervação aqui da região anterior à orelha, imediatamente anterior ao pavilhão auditivo, né? E na sequência nós temos aí um nervo grandão chamado nervo alveolar inferior. Aqui foi cortado juntamente com a mandíbula, mas ele é contínuo em todo o canal mandibular e à medida que ele vai passando esse nervo, ele é chamado agora de nervo alveolar inferior, vai fazendo, portanto, a inervação de toda a dentição da arcada inferior, ou hemiarcada inferior, além da inervação da face das mucosas ali que fazem próximas à região do dente. E na sequência, quando termina o canal mandibular, ele vai emergir como nervo mentoniano ou nervo mentual, tá? Depois nós temos, note que esse nervo, que é o nervo alveolar inferior, antes dele entrar pelo forame da mandíbula e passando pelo percurso do canal mandibular, ele vai emitir um pequeno nervo chamado nervo milioide. E esse nervo milioide, ele vai fazer, portanto, a inervação ali da região, como o próprio nome diz, da região do assoalho da boca, que é o músculo milioide. Na sequência,
nós temos aqui esse outro nervo, que ele é chamado nervo lingual. Então, esse nervo lingual, ele segue, note que tem pequenos ramos que vai se comunicar com o gânglio que está associado ao sistema nervoso autônomo, tá bem? Então, é um gânglio chamado submandibular, tem a ver com a inervação autonômica também, ok? E na sequência ele vai e vai seguir fazer, portanto, a inervação sensitiva da língua. Então, é sensitiva geral, não é especial, tá, gente? Sensitiva geral. E note uma coisa interessante, esse pequeno nervinho que aqui está, ele é chamado nervo corda do tímpano. Então, ele é um ramo do nervo facial que pega uma carona com o nervo lingual. Então, dessa forma, se a gente parar para pensar no nervo lingual do ponto de vista funcional, ele carrega, portanto, inervação sensitiva geral, que é aquela da dor, propriocepção e tudo mais, temperatura, enquanto que, em função dessa comunicação com o ramo do nervo facial, ele também vai carregar informações sensitivas especiais, né? Relacionadas, então, à inervação dos 2/3 anteriores da língua, relacionadas, então, à parte da gustação, né? Então, tá aí, esses são os principais ramos. Agora eu vou mostrar nos próximos slides a outra face, né? A outra face do ramo mandibular, que é a face medial ou face interna dele com os seus ramos. Agora, observando em vista interna, né? Aqui nós identificamos como ponto de referência o músculo pterigóideo medial, aqui o músculo tensor do véu palatino, né? Esse aqui é o músculo pterigóideo lateral, e aqui a gente vê, portanto, o gânglio, como citado para vocês, né? Que é o gânglio óptico aqui. Então, pessoal, o que acontece? Esse aqui, ó, é o componente motor, tá? Do nervo trigêmeo aqui, que foi esquematizado junto. Então, olha só, o que vai acontecer a partir dessa face medial? Note que tem 2 ramos nervosos, e esses ramos nervosos estão indo, um para o músculo tensor do tímpano, portanto chama nervo tensor do tímpano, e outro nervo pterigóideo medial. Por que ele é chamado assim? Porque faz a inervação do músculo pterigóideo medial. Agora, o que nós temos aqui? Olha que esquematicamente, por outro lado, olhando para trás, nós temos um pequeno nervo aqui, ó, que é aquele que eu mostrei para vocês, está entrando pelo forame espinhoso junto com a artéria meningia média, né? Agora estamos olhando por dentro, mas ainda é possível identificar também esse nervo. Aqui nós estamos observando o nervo petroso, né? Esse nervo petroso, ele é o nervo petroso menor, o nervo petroso maior, vocês vão aprender lá junto com o facial, ok? E na sequência tem um nervo chamado, que é o nervo tensor tensor do tímpano. Por que ele é chamado assim? Porque ele vai, na verdade, inervar um músculo que vai fazer a tensão do tímpano, como o próprio nome diz, né? Que é a membrana timpânica ali. Portanto, faz a regulação da parte da audição também. Na sequência, que nós temos aqui, dá para identificar aqueles 2 ramos que eu falei para vocês, que vai formar o auricular magno, ok? Aqui dá para a gente ver o nervo corda do tímpano fazendo, portanto, a sua conexão, a sua anastomose com o nervo lingual. E aqui a gente consegue ver mais uma vez o nervo mandibular entrando pelo forame mandibular, emitindo o ramo milióide, como citado também anteriormente. Por fim, né, a sua distribuição na região da face. Então, quando ele emerge pela superfície, fazendo a inervação da pele, né? Então, nós identificamos aqui a distribuição do auricular magno, a distribuição do nervo bucal e a distribuição do nervo mentual. Então, aqui nessa faixa em vermelha, corresponde, portanto, o território de inervação, a parte externa, digamos assim, da face, representada pela divisão mandibular do nervo trigêmeo. Por fim, vamos mostrar mais um videozinho daqueles terminações nervosas, aqueles nervos que são ramos do nervo da parte mandibular do nervo trigêmeo, né? Através, vendo aquilo que é possível. Vamos lá. Então agora nós vamos falar sobre a divisão mandibular do nervo trigêmeo. Então aqui mais uma vez o cavo trigeminal. Aqui a gente vê então a divisão mandibular do nervo trigêmeo. Então o nervo trigêmeo, assim que ele passa pelo forame oval, o que ele vai fazer? Ele vai já se dividir em 2 partes. Uma parte que nós chamamos de divisão anterior, que é menor, e uma divisão posterior maior. Da divisão anterior vai sair alguns nervos importantes a saber.
O primeiro deles é um pequeno raminho que sai daqui, dessa região, e vem para a parte profunda, aqui não está representado, tá? Para a parte profunda do músculo temporal, ok? Então ele imediatamente ele é chamado de nervo temporal profundo posterior. Na sequência ele dá esse ramo bem desenvolvido que vem para a região aqui da bochecha, ou seja, músculo bucinador. Ver, tá, pessoal? Na verdade ele passa por sobre o músculo bucinador para fazer inervação sensitiva, lembrando disso, tá? Que é o nervo bucal. Na sequência do nervo bucal tem um pequeno nervinho aqui, ó, chamado nervo temporal posterior, ou seja, o ramo profundo posterior do nervo temporal. E na sequência tem esse nervinho que vai fazer a inervação do músculo masseter, que é o nervo massetérico, ok? Na sequência nós temos a divisão posterior. Então o que a gente consegue ver nessa peça da divisão posterior? Então primeiro de tudo, que nós conseguimos identificar aqui atrás dele, ó, ou medialmente a ele, que é o gânglio chamado gânglio óptico. Vocês vão aprender depois na fisiologia a funcionalidade desse gânglio. E aí, a partir dele, nós temos então alguns ramos a saber. Então, esse primeiro ramo aqui, gente, ó, ele corresponde ao nervo auricular magno. Então, é um nervo que passa, ele vem para cá, passa por baixo, faz a curva aqui na região do meato acústico, na frente do meato acústico interno, externo, perdão, e segue fazer inervação da região na transição da região temporal com a região occipital. Na sequência, nós temos aqui um outro componente descendo, né? Ele vai ter um nervo chamado nervo lingual. Então esse nervo lingual, como o próprio nome disse, ele segue para a língua, ok? E ao longo do caminho dele, ele dá uma carona. Ele vai dar uma carona para esse nervinho aqui atrás, olha só, que é chamado de nervo corda do tímpano, esse pequeno nervo, que é a carona que o nervo lingual deu, e esse nervo ele é ramo do nervo facial e não é nervo trigêmeo. Então, corda do tímpano é facial, ok? Na sequência, ele dá esse ramo também grandão chamado nervo alveolar inferior. Então, esse nervo alveolar inferior ele entra pelo forame da mandíbula, passa pelo canal e ele vai emitindo então a inervação ramos para a dentição para a arcada inferior. E quando chega lá no finalzinho, parte final dele emerge no forame mentoniano, formando então o nervo mentoniano. Então é a parte final do alveolar inferior. Aí esse nervo aqui, antes dele entrar no canal, ele emite um pequeno raminho. Esse raminho pequenininho aqui, ele é chamado de nervo miloióide. Então é um nervo que vai fazer, portanto, a inervação músculo miloióide. Então é isso aí, em linhas gerais, esses são os principais ramos do nervo trigêmeo. Na verdade, os principais ramos que a gente consegue identificar aí na peça, né, gente? Tá? Porque a gente consegue ver todos, como dito a vocês anteriormente, que são ramos muito pequenos e acabam sendo destruídos ao longo do processo de secção. É muito difícil, né, de secar todos os ramos. Então tá aí as referências citadas, né? Lembrando que a nossa referência principal agora, né, nessa fase do curso, é a anatomia da face do Miguel Carlos Madeira e o professor Roelf também, ok? Os atlas utilizados do Sobota, o próprio o livro do Moore também foi usado e também o Netter. A maior parte das figuras foram retiradas então do Netter. Então um forte abraço e até a próxima aula.